Márcio Cury, produtor, cineasta, diretor do filme A Última Estação, que está sendo rodado aqui em Paulínia, com o apoio do Polo de Cinema e da Prefeitura de Paulínia. A Última Estação é um filme que conta a história de um imigrante libanês que chegou aqui a São Paulo no ano de 1950, ainda adolescente, juntamente com outros 5 rapazes que viajaram no mesmo navio do Oriente Médio para cá. E 50 anos depois, esse personagem, que é o Tariq, ele, quando fica viúvo, ele se vê sozinho, com uma filha para terminar de criar, entra numa crise profunda e tem uma espécie de um surto, né, de um desajuste emocional, e resolve que tem que reencontrar os companheiros da viagem quando eles imigraram, e a partir daí ele então empreende uma viagem por grande parte do Brasil, onde aos poucos ele vai encontrando cada um desses antigos companheiros dessa viagem de navio. E é muito interessante porque através dessa trajetória do Tariq, nós vamos conhecer boa parte das características do interior do Brasil e a maneira como os imigrantes sírios, libaneses, se integram com os brasileiros e vão ajudando também, participando da construção do país, do desenho que o país vai tomando, tanto do ponto de vista cultural, quanto econômico, social. É também uma viagem do pai em direção à filha e da filha em direção ao pai. Com a morte da mulher, o Tariq é obrigado a assumir uma filha ainda em fase de criação, adolescente, e cuidar de alguma coisa que até então, como a maioria dos homens de origem árabe não fazem, a educação de uma filha. Então existe uma viagem do pai em direção à filha, da filha em direção ao pai, é um encontro de gerações, é também um movimento de conhecimento e compreensão de um homem antigo em relação a uma mulher moderna, e no final da história ambos vão encontrar novos personagens que acabarão realmente provocando neles uma transformação bastante importante. Estavam previstas 6 semanas de filmagem, em função de algumas situações que a gente foi acrescentando e também de algum atraso ao longo das filmagens. A gente acaba que vai fazer 7 semanas, 1 semana a mais. Fizemos 4 semanas e meia aqui em Paulínia. Vamos fazer 2 semanas e meia em outras cidades, Ilhéus, Belém, Brasília e Anápolis. E é importante dizer que a participação de Paulínia nesse filme nosso ela foi fundamental, porque grande parte do nosso filme se passa em cidades do interior, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, e aqui em Paulínia, nas proximidades de Paulínia, a gente conseguiu encontrar cenários, né, locações que responderam muito bem a esse briefing, e também tivemos a oportunidade de trabalhar nos estúdios aqui de Paulínia, que são espetaculares, nos permitiram construir cenários que são essenciais para o filme, como por exemplo o porão do navio, onde eu estou nesse momento. A proximidade do Porto de Santos também, onde nós realizamos 2 sequências muito grandes, muito difíceis e muito bonitas para o filme. Sem contar com o apoio financeiro da Prefeitura de Paulínia, que realmente, hoje em dia, juntamente com a Petrobras, que também é nosso patrocinador, são, com folga, os 2 principais patrocinadores do cinema brasileiro. A gente realmente acreditou nessa proposta, né? Uma proposta da Prefeitura de Paulínia, da Film Commission, que a gente acha extremamente pertinente, interessante. De uma maneira geral, sempre que você filma em outras cidades, é muito importante você contar com pessoas do local, porque elas têm os caminhos, né, que geralmente a gente não conhece e acaba tendo muita dificuldade de encontrar. E acreditando nisso, e também acreditando na formação que vem sendo proporcionada às pessoas de Paulínia pelos muitos filmes que a Prefeitura atraiu para cá,
Nós apostamos numa equipe formada por profissionais de outras cidades que vieram junto conosco, mas também daqui, e conseguimos uma mescla muito interessante. Tanto que, assim, independente dos números, que são grandes, a gente deve ter contratado aqui em Paulínia mais de 30 pessoas numa equipe de 60 e poucas, mas assim, o que eu acho mais interessante nisso tudo é que nesse próximo domingo, dia 3 de outubro, a gente está partindo para as 2 semanas e meia que serão realizadas fora de Paulínia, e nessa equipe reduzida que nós vamos levar, existem 4 pessoas de Paulínia que estão seguindo com a gente. Eu acho que isso para nós é motivo de grande alegria. Acho que é uma grande vitória de Paulínia, mas é também uma grande vitória da nossa produção, porque a gente apostou nisso e está vendo que realmente deu certo. Fora isso, muitos figurantes, alguns atores, enfim. Foi realmente, para nós, foi uma experiência extraordinária, que a gente mais deseja repetir quanto antes.